Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Indicação. Estamos diretamente aqui dos estúdios da TV Tarobá. Eu sou Rosane Cassol, da Imobiliária Cassol, e hoje nós vamos falar sobre assuntos importantíssimos do mercado. Mercado imobiliário, parte elétrica, gestão ambiental e também vamos falar sobre a arquitetura. Fiquem ligados e saibam muito mais de todos esses assuntos. Olá, eu sou a Ana Paula, da Giareta Borba. Nós estamos há mais de 10 anos no mercado, na construção de redes elétricas e projetos elétricos. Estou com as expectativas muito altas, um pouco ansiosa também, mas eu acho que vai ser uma conversa com muitos insights, porque as nossas áreas são todas afins. Sou Isabela Marquesi, arquiteta, tenho um escritório de arquitetura e também com projetos de interiores. Acho que a nossa conversa vai ser muito boa. Todas as nossas áreas se complementam e são muito importantes. Bem, eu sou Ana Sé, sou engenheira ambiental e proprietária da CCIC. Hoje eu vou trazer novidades aqui, vou falar sobre o selo verde, como o selo verde ele pode atuar em todas as áreas que estão aqui hoje nessa mesa. Então vamos começar. Muito bem. É um prazer estarmos aqui, nesse primeiro episódio. Vamos lá para a primeira pergunta, que vai para a arquiteta Isabela. Isabela, como você equilibra estética, funcionalidade e orçamento durante o desenvolvimento de um projeto? Nós trabalhamos com o sonho das pessoas, então é muito importante a gente entender tudo que elas vão precisar. Questão de estética, funcionalidade, a gente tem que entender cada necessidade. Cada cliente é diferente do outro. E questão de orçamentos, é muito importante também a gente entender que a gente tem que ter um limite, né? Então, para não decepcionar o cliente, para não se tornar algo decepcionante, a gente precisa atender também aquele orçamento. Então, mesmo em questão de imóveis, é muito importante a gente ter essa linha. Com certeza, eu acredito que todo cliente ele chega até você com uma expectativa, né? E o ideal é não tentar distorcer essa expectativa do cliente, né? Tentar trabalhar em cima daquilo que ele deseja, né? Com certeza. Legal. Bom, eu quero entender um pouquinho mais sobre a CCIC, né? Então, Ana, o que é a CCIC? Eu estou pronunciando certo? É assim mesmo? Sim. E qual que é o problema que ela resolve? Maravilha. Então, a CCIC ela é uma certificadora ambiental. Ela atua como uma validação independente, onde eu vou codificar, auditar, para ver se aquela empresa, ou no caso de propriedades privadas que têm reflorestamento, elas estão aptas a obter essa certificação e, quem sabe, aí gerar ativo ambiental ou crédito de carbono. E nas nossas empresas, ações mais simples do que pensar em uma floresta, crédito de carbono, a gente também consegue obter a certificação, tem essa quantificação do que a gente pode fazer, tipo juntar água da chuva ou, sei lá, resíduos. Por exemplo, na minha empresa tem a questão dos óleos, né, que é usado na oficina. A gente tem toda uma caixa lá de separação, enfim. Essas pequenas ações também podem ser certificadas. Sim, na verdade, várias empresas já têm algumas ações ambientais. O que acontece é que elas precisam de uma validação externa para que isso seja de fato efetivo e seja bem comunicado e, consequentemente, valorizado dentro da empresa. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente disso, mas um dos benefícios do selo verde é, inclusive, valorizar o seu produto, a sua marca. Então, com uma certificação, você consegue, inclusive, agregar mais valor e vender mais caro o seu produto, o seu serviço. É verdade. Olha que interessante, né? Coisas que, de repente, no dia a dia e na rotina que a gente nem imagina que tem essa certificação e o quanto que ela pode contribuir para a sustentabilidade da empresa, né? Com certeza. Rosane, deixa eu te perguntar, qual que é o maior erro das pessoas quando elas vão escolher um imóvel? Eu acredito que o maior erro é comprar olhando somente pelo preço, pelo valor, sem olhar localização, sem entender para que lado a cidade está crescendo. Isso importa muito, porque quando você compra um imóvel, ou você está comprando o primeiro imóvel, tá? E daqui para frente, de repente, você vai querer fazer um upgrade daquele imóvel e ir para um imóvel maior, ou você está comprando para um investimento. Todos os dois casos exigem que você tenha essa visão de mercado e que você saiba entender, né? Então é isso que a assessoria imobiliária ela faz, mostrar para você realmente para onde que a cidade está indo, para onde que a cidade está crescendo, para que você também lá na frente tenha essa valorização e tenha esse melhor ganho de capital sobre o seu imóvel. Claro, com certeza. É interessante isso, Rosane, né? Você comenta sobre planejamento em obter um imóvel. Eu acho que isso vem muito ao encontro também com o trabalho
da Ana Paula, né? Ana Paula, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da energia elétrica dentro de uma obra, de um empreendimento. Eu costumo falar que se não há energia, né, no termo, digamos assim, da palavra mesmo, aquele empreendimento, aquele imóvel, ele não tem vida, né? Vocês imaginam quando vocês estão por 5 minutos sem energia elétrica? A gente fica bobo, a gente não sabe fazer mais nada sem energia, a gente não carrega um celular, a gente não toma um banho quente, né, geral, às vezes até porque tem o gás, né, até pode ser. Mas então, assim, a nossa importância é o quê? A energia elétrica vem para transformar esse empreendimento em algo vivo mesmo, não, ela deixa de ser apenas uma construção. Então, essa é a importância do nosso trabalho, e ela tem que ser pensada desde o início da obra, né, não adianta depois, quando está no final, você terminar o seu imóvel e pensar na energia elétrica, né, como que aquilo vai abastecer a sua casa, né. Porque aí vai demorar, vai ficar parado, vai dar retrabalho, às vezes vai ter custo a mais. Então, é bom se pensar já desde o início. Com certeza. A energia, na verdade, é assim, é até mesmo, né, voltando a falar um pouquinho ali da parte de imóveis, quando você compra um imóvel, né, usado, quando você compra um imóvel novo ou na planta, qualquer coisa assim, você ainda tem a garantia ali de uma instalação, você pode acompanhar e tudo mais. Mas quando você compra um imóvel usado, a importância de você também, antes de adentrar no imóvel, fazer uma revisão, olhar para tudo isso, né? Estar atento a tudo isso antes que você aconteça, de repente, você queimar um eletrodoméstico. Isso ocorre muito nas locações. Porque o que acontece? As pessoas, elas não estão acostumadas a identificar tomadas. Então, às vezes, o inquilino entra, nós, enquanto imobiliário, não temos o conhecimento. Né, se o proprietário não falar para nós. Então, tem vários detalhes, né, que a gente tem que estar atento e a importância dessa parte aí, da parte elétrica, estar cada vez mais alinhada nos imóveis, né? Ou às vezes, assim, as pessoas também entram, às vezes querem reformar Isso. e tal. E aí o que acontece? Aquela capacidade daquele transformador que está abastecendo a casa vai só até aquele limite. Não adianta você querer pôr mais carga dentro da casa que ele não vai. Então vai cair a chave, ele vai, né? Enfim, e, por exemplo, num loteamento, né, a gente fazendo junto esse projeto elétrico, então a gente consegue, às vezes, deixar mais valorizado o terreno, Sim. deixar mais valorizado o loteamento, porque vai ser bem planejado, vai estar tudo dentro das normas da Copel, porque toda interferência na rede, tudo que a gente for fazer tem que passar pela Copel, né? Então ela tem que liberar. Isso tem prazo também e tal. Então tudo vem a valorização do imóvel, né? Vai ajudar na valorização do imóvel. Certeza. Ana, dando sequência aí às nossas perguntas, então, o que é um selo verde e por que ele é importante para as empresas? Fala um pouquinho para nós. Vamos lá. Então, o selo verde, ele agrega valor à marca da minha empresa. E não só isso. Como eu falei anteriormente, eu gostaria de reforçar aqui. Se eu for exportar um produto, eu consigo agregar valor a ele e até vender mais caro. Eu tive a experiência de morar por um tempo na Itália e lá as certificações ambientais do selo verde que tem lá, eles são muito comuns. Isso valoriza muito os produtos. Então é muito comum lá ter certificação, selo verde. Quando eu vou exportar um produto, isso lá tem muito valor. É algo que está chegando agora aqui no Brasil por conta da regulamentação, né? Então esses são um dos benefícios do selo verde, valorizar a sua marca, o seu produto. Sem contar que a pressão externa também já está reforçando isso dentro das empresas, já está sendo cobrado lá de cima para as empresas de E baixo. é só o começo, né? É só o começo, sim. É isso aí. Então, são coisas novas que vêm para o mercado e que a gente tem que estar atento e se encaixando nesses processos, na verdade. Isso. Né? Exato. E com a popularização da internet, também as informações chegam muito mais rápidas para a gente, né? Eu acho que a Isabela tem um pouquinho de problema, digamos assim, com isso, né? Então, assim, Isabela, como que os clientes chegam até vocês? Assim, até você? Vem com muitas referências, vem com referências soltas. Como que você lida com isso? Eu percebo que os clientes, ou eles chegam bem decididos daquilo que eles querem, ou eles querem a opinião da arquiteta. A maioria gosta de saber a opinião, né, da arquiteta ou do engenheiro sobre algo que precisa ser solucionado dentro das suas necessidades. Então, é muito importante também o cliente ter referências. Se ele não tiver referências, a gente olha muitas referências no escritório, nas reuniões, a gente olha, vê o que agrada ou não o olhar do cliente dentro das necessidades do que ele precisa e dentro do seu orçamento também.
E eu acho também que é uma relação de confiança com o arquiteto, né? Tipo, você tem que se identificar, né? Porque eu lembro quando a gente montou o nosso apartamento, teve bem isso que você falou. Eu tinha algumas coisas, mas eu queria a opinião dela, assim, por estar mais, né? Assim, ter mais referência, enfim, né? Você estudou para isso, digamos assim, né? Então, eu acho que também tem essa relação de confiança, porque senão você também não consegue avançar, né? Certamente vira uma amizade, eu percebo. A gente acaba sendo amigo dos nossos clientes, criando essa afinidade para entender tudo que eles precisam e não ser um momento dessa fase de construção, de projeto, de obra, que seja estressante para ele também. Então, a gente precisa entender todas essas situações. Bem legal isso que vocês estão comentando, meninas. Me surgiu uma curiosidade, Rosane, para saber se existe um momento certo para comprar um imóvel. A gente vê muitas mudanças, né? Enfim, mudanças políticas, mudanças climáticas, mudanças, mas existe um momento certo? Ou isso é mito? Eu acho que o momento certo para você comprar um imóvel é você quem vai ter esse... Né? É com naturalidade. É quando você encontra o imóvel certo, na localização que você está buscando. Né? Apesar de que para isso tudo tem que haver um planejamento. Uma boa compra é uma compra bem planejada. Fora isso, acaba sendo um custo lá na frente, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, num contrato de financiamento, você vai comprar um imóvel através de um contrato de financiamento, né? Fazer cálculo, se você realmente tem ali condições de dar a entrada, se você vai ter condições de pagar aquela parcela, de que aquela parcela não vai te comprometer a tua renda familiar. Então, é um contexto e é um complemento de várias coisas que fazem você chegar à conclusão para se fazer uma boa compra. Interessante. Vocês fazem esse tipo Fazemos de toda essa auxílio? assessoria, né? Hoje nós temos especialistas que fazem toda essa busca do imóvel ideal, a busca, por exemplo, pelo banco, pelo crédito ideal para você fazer o financiamento, né? O levantamento ali de onde ficam as taxas mais acessíveis para você, em qual banco. Né? Então, está bem ampliado aí todas as formas que a gente tem de ajudar e assessorar o nosso cliente. Nossa, muito interessante. O ideal é não cometer erros, né? E, Ana, na hora de fazer um loteamento, qual é o erro mais comum que construtoras e loteadoras cometem nessa questão da parte elétrica? A gente acha que é na parte do planejamento da infraestrutura elétrica, né? Então, assim, acaba se deixando para o depois, né? Então, assim, é o que eu comentei antes, né? Você vai pensar que você é na energia elétrica quando você não tem ela, né? Então, acaba, às vezes, não chamando a gente para fazer parte do planejamento, do projeto elétrico, e aí quando você vai passar para a Copel dentro das normas, ver se ela aprova o projeto, aí começa a dar erro, você tem que refazer, você começa a dar retrabalho, e aí começa a atrasar a obra, né? O loteamento tem coisa que ninguém gosta isso numa obra, né? Então a gente fala que o maior erro é esse, né? Deixar para o final, para depois, ou querer entregar um projeto elétrico pronto para nós, sabe? Nem sempre eles têm o conhecimento de fazer tudo dentro das normas, né? Então, esse a gente acha que é o maior erro até agora que a gente pegou e que faz parte da nossa área. No caso de um projeto residencial, o cliente ele tem que prestar bastante atenção na questão da cozinha, que tem muitos elétricos, consome bastante energia, para que não tenha nenhum erro. Ou, por exemplo, vai fazer uma ampliação. Construir a casa e depois vou fazer a área gourmet. Acontece bastante de não ser previsto nos projetos essa questão da ampliação e depois o cliente acaba tendo problemas, né? É porque assim, tem um estudo que a gente pode fazer que você vê a capacidade que aquele empreendimento vai consumir, né? E a partir disso, a gente vai pedir a carga do transformador, né? Então, a gente faz toda a parte elétrica até o relógio do consumidor. Do relógio para dentro já é terceirizado, né? Então já fica a critério do cliente. Mas todo esse estudo, que tipo de rede que vai chegar, que tipo de rede que a loteadora, né, o empreendimento está fazendo, é o subterrâneo, é o aéreo, né? Então, aí, no empreendimento tem que ter, principalmente indústria. Qual que é a capacidade? Porque, às vezes, é o que você falou. Tá numa construção, aí pensa em ampliar. Mas aí não pensa se a capacidade do transformador vai suportar, vai suprir aquela carga, né? Então, tem que fazer o estudo, não adianta. É igual a gente querer construir sem o arquiteto e engenheiro, né? Vou fazer só uma puxadinha aqui. Dá ruim no final, né? Então, aproveitando também que a Ana já estava respondendo as perguntas aí, Ana, na sequência,
Por que a energia elétrica é tão estratégica para o sucesso de um empreendimento? Fala um pouquinho aí para nós, nesse contexto. Então, ela impacta diretamente no cronograma. É o que eu falei. Se você não tem um projeto elétrico aprovado já pela Copel quando você começa o seu empreendimento, ele pode começar a dar retrabalho. Então, pode ser que eu tenha que redesenhar, você manda para a Copel, ela não aprova, volta. Você faz as alterações de acordo com as normas. Aí, vai lá de novo, tal, não deu certo, volta de novo. Então, isso começa a atrasar, né, o cronograma de qualquer empreendimento, de qualquer obra, né? Então, e aí o que acontece? Começa a gerar custo. Isso. Né? E um projeto elétrico bem elaborado também gera aí uma agilidade em tudo isso, Sim. né? É todo o projeto, né? Tudo que você faz com planejamento, né? Ele vai te evitar esse retrabalho, custos extras que ninguém quer, né? E principalmente o atraso, né? Eu acho que quando você pensa em reforma, você pensa em obra, a questão do atraso é crucial, né? Sim, com certeza. Inclusive, a gente tem uma conversa que nós tivemos em outro momento, você me falou que a Giareta Borba é especialista em fazer, por exemplo, num empreendimento. Ela é especialista em fazer aquela ligação elétrica da rua para o empreendimento, é isso? Isso. Não, ela não faz a parte interna do empreendimento. Não. Ela faz a parte externa que liga o empreendimento da rua para dentro. Isso. Correto, legal, interessante, porque a gente a gente acaba não tendo esse conhecimento, né? Que são coisas separadas. Da porta para dentro vai agir um eletricista, né? Alguém especialista, e da porta para fora é com a Giareta Borba. É isso aí. Legal. Exatamente. Então vamos continuar aqui nossa conversa. Eu me perdi um pouquinho, mas deixa eu me achar aqui. É para Isabela. A gente está falando tudo de, né, essas questões de inteligência artificial, casa inteligente, né? Acho que tem tudo a ver aqui, o selo, né? Então, assim, com o avanço da inteligência artificial, representa uma ameaça aos arquitetos? A inteligência artificial, eu particularmente acho que não é uma ameaça. Ela é nossa aliada. Então, com ela, antigamente os arquitetos desenhavam tudo à mão, tinham algumas coisas diferentes no modo de apresentar o projeto, de ter o projeto ali para o pedreiro também, para a prefeitura, para apresentar para o cliente. E hoje eles conseguem ter uma visão mais realista de como vai ficar. Já teve situações do cliente tirar uma foto, me mandar e falar, é isso que eu quero. Mas a inteligência artificial, ela não consegue representar exatamente o local. Tem questões dentro do ambiente que ela não vai conseguir solucionar. Então, aí entra a questão do arquiteto. Ela é nossa aliada. Ela pode ser, sim, utilizada pelos clientes, por mim, mas ela é utilizada com o arquiteto, né? Porque você só utilizar a inteligência artificial, certamente algum erro vai acontecer. Eu acho que todas as áreas, né? Eu não consigo, assim, eu acho que ela agiliza os processos, Claro. assim, alguma coisa que é muito repetitiva, né? Então, você tem, por exemplo, na empresa lá, a gente tem alguns relatórios que são repetitivos. Então, a gente alimenta a inteligência artificial, ela vai dar o relatório final. Exatamente. Não precisa mais uma pessoa Mas ela ficar... precisa ser Mas para alimentada. chegar... né? Isso. Se você fazer a pergunta errada, não vai dar um Exato, você tem que saber também o que perguntar, né? Se a gente pegar um exemplo do chat GPT, né, que ele dá tudo ali o que você quer, mas você tem que alimentar ele com Isso. informação, Você tem com que informação, formatar ele. Exatamente. Você Exato. precisa dar um alimento para ele, senão não vem nada. Eu acredito muito Verdade. nisso também, né, que a gente tem a IA como uma aliada mesmo, né, não como um substituto. Rosane, Jamais. falando em inteligência artificial, em valorização, né, enfim, todas essas mudanças, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que eu também tenho curiosidade, em relação por que alguns imóveis eles valorizam e outros não, ficam lá parados, estagnados. Qual que é o motivo? É tudo um olhar para onde a cidade está crescendo. Uma questão de infraestrutura, né? Hoje nós temos aí regiões de Cascavel que você pode observar que estão, assim, em pleno desenvolvimento. Outras nem tanto. Né? Então, isso é muito importante na hora também de você buscar seu imóvel, é olhar para onde a cidade está crescendo, né? Buscar essa informação, porque com certeza lá na frente isso vai contar muito para o seu imóvel. Né? Toda a infraestrutura local, eu vou comprar um imóvel próximo de supermercado, faculdade, farmácias, escolas. É óbvio que
que quando eu quiser saber de valores do meu imóvel, eu vou ter uma valorização ideal para ele, né? Eu vou ter um ganho de capital investido real sobre o imóvel. Em outras regiões nem tanto. Então é bem importante a gente ficar bem alerta para as regiões que realmente estão crescendo. Perfeito. Tá? Essa história, às vezes a gente ouve assim, mas não tem região que não valoriza. Com certeza, tudo tem seu valor, mas isso a médio, a curto, a médio e a longo prazo. Então tem regiões, por exemplo, que vão ter a sua valorização, mas é lá, bem a longo prazo. Perfeito. Obrigada. Então, dando continuidade para nossas perguntas, né? Eu vou perguntar para a Ana. Ana, quais são os principais benefícios de implementar um selo verde em uma empresa? Conta para nós um pouquinho sobre isso, porque é um assunto bem novo. Vamos lá. Não sei se você já ouviu falar em certificação LEED, já que você atua dentro do ramo imobiliário. É novo para mim. Nós temos um exemplo aqui na nossa cidade, que é a AMIC. A AMIC, ela tem Associação das Microempresas. Isso, toda a estrutura dela em certificação LEED. É uma certificação ambiental, é aquilo que a gente oferece, né? Então, eu estou valorizando aquela empresa, eu estou valorizando aquele produto. Então, eu posso agregar valor nele vendendo ele mais caro, eu posso valorizar ele para consumidores que estão de olho nisso. Então, antigamente, nós mudamos o tempo todo, né? Eu não sei se vocês já viram, existe um público hoje que não consome carne, que não tem esse costume, não é? Então, existe um novo público para isso. E tem pessoas que se preocupam com as questões ambientais. Então, na hora que elas vão comprar, seja lá uma roupa, né? Elas vão comprar um empreendimento, ou elas vão comprar um produto, elas vão ver a procedência daquele produto. Será que aquele produto, ele se preocupa? Será que... da onde vem esse produto? Quais práticas ele tem? Então, é nesse sentido que entra a certificação ambiental selo verde, valorizando aquele produto, aquela empresa, né? Então, além disso, nós temos ainda a geração de ativos ambientais ou créditos de carbono, onde eu tenho uma nova fonte de renda ainda, né? E comercializo isso daí também. Perfeito. Bom, são assuntos que a gente acaba, às vezes, não tendo ainda, como é algo, para nós, pelo menos para mim, é algo novo, né? Então, essas informações são bem relevantes mesmo. É bastante coisa, né? É bastante. A gente se conecta, né? A Isabela tá quietinha, você quer perguntar alguma coisa, Isabela? Deixa eu te perguntar, Ana, como que a Giareta Borba, ela vai ajudar as construtoras e as incorporadoras a economizarem tempo e dinheiro? Afinal de contas, a questão de orçamento pega muito para o cliente, né? Sempre, né? Então, é o que a gente vem comentando, assim, tem que ter o planejamento, tá? Então, a gente consegue evitar riscos, falhas, até, às vezes, um material exagerado aplicado, sabe? Então, a gente faz o projeto, a gente acompanha desde o início a loteadora, a incorporadora, a gente já consegue auxiliar nisso, até ela a economizar nisso, né? Então, no material que ela vai usar lá, né? Dependendo do tipo da rede, se é aérea, a aérea hoje ainda está um pouco mais em conta do que a subterrânea, né? Só que a subterrânea está valorizando muito mais os imóveis, né? Os empreendimentos. Principalmente os loteamentos, né? Então, eles têm, algumas já têm optado por mais que seja mais caro, né? Estão optando pela subterrânea, porque ele fica mais clean, ele fica mais leve, né? Então, mas assim, a gente consegue tudo agilizar isso, então dar dicas, né, o que a gente pode aplicar lá, como a gente pode fazer a carga desse loteamento, qual que vai ser a carga dos transformadores que vão atender, o que a gente vai pedir para a Copel, o tipo de cabo, o tipo de poste, então é tudo dentro das normas, né, a gente consegue orientar eles e consegue também ajudar nessa questão do custo, né, para aplicação do material correto. E na questão da subterrânea, como que é o acompanhamento, a manutenção desse serviço? A gente faz essa parte de execução também, tá? Então, a gente tem que ter um engenheiro civil, além do nosso engenheiro elétrico, né? Então, eles estão acompanhando o tempo todo, tá? Igual você falou que você acompanha lá o cliente até o final, a gente também, a gente executa e faz esse acompanhamento, né? Com o engenheiro civil daí, que também parece que é outra área, né? Não, gente, para o subterrâneo a gente precisa do engenheiro civil também. Um complementa o outro. Um complementa o outro, E falando em complemento, aproveitando que a Isa está aqui do meu lado, como que você lida, Isa, com um casal que tem gosto completamente diferente na hora de fazer um projeto? Então... Boa pergunta. Acontece. Como que você lida? Eu quero uma coisa,
Nossa, o jogo de cintura deve ter que ser que bom, você hein? faz? Já aconteceu muitas vezes dentro do escritório. Porém, normalmente é a esposa que manda, né? Normal sempre. Normal sempre. O normal é a esposa ali falar, não, vai ser assim, vai ser de tal maneira. Mas o esposo, com certeza, né, expõe suas opiniões. Mas a mulher que manda normalmente. Normalmente, quando o casal chega, eles já têm uma ideia definida do que eles querem. E se eles não têm uma ideia definida, um estilo, nesse caso, o que acontece é que um ambiente da casa fica pro esposo, ou, entendeu? Entendi. Lá em Então, casa você vai aconteceu dando, isso. Ou ele tá lá. Ele mandou na churrasqueira. Né? Então, normalmente na área gourmet é o esposo É o que esposo. manda. Dá mais opinião. E o restante da casa, a mulher que manda. É bom que eles acho que já estão meio acostumados, né, com isso, né? É. A esposa dá mais pitaco, né? Isso, exatamente. Mas deixa eu fazer, antes de começar a próxima rodada, deixa eu fazer uma pergunta, que eu tô em desvantagem aqui. Eu coloquei a Isabela em vantagem, agora deixa eu puxar a bola para mim de novo, né? Então, assim, Rosane, como que a gente identifica uma oportunidade imobiliária antes da maioria das pessoas? Tem como a gente, sei lá, saber? A pessoa que está aí com a intenção de comprar um imóvel ou o próprio investidor, ele normalmente, porque o que acontece? Hoje o cliente está muito mais informado às vezes do que a gente, né? Ele já chega, ele chega pra gente falar, olha, eu quero naquele local porque eu vi que vai sair tal coisa lá, tal empreendimento, enfim. Então, assim, mas uma dica bem importante é sempre observar para onde a cidade está crescendo. Planejamento. Para que local da cidade, oeste, norte, sul, leste, para onde que a cidade está se desenvolvendo mais, né? É onde eu vou ter, digamos assim, um maior ganho em termos de valorização, em termos até de imóveis novos, mais bem planejados, né? A gente vê aí bairros em Cascavel que tem imóveis assim maravilhosos, né? Nem tão caro, com valores agregados, mas tudo ao alcance de quem realmente quer comprar. Então, é uma questão mesmo de estar atento ao mercado. Tá? E isso tudo a imobiliária ajuda a fazer também, ajuda a buscar. Tá? Seja para investimento, seja para morar, a gente faz esse papel aí. Com certeza é muito importante ter acompanhamentos, né, saber de todas as normas. E Ana, como a nova regulamentação do mercado de carbono no Brasil está impactando as empresas? Bem, essa nova regulamentação é algo que ela foi implementada em 2024, para você ter uma ideia. Mas a regulamentação de carbono ela vai começar a ser exigida a partir do ano que vem. O que ela vai impactar? Em absolutamente todo o setor. Por quê? Porque hoje nós não temos uma obrigatoriedade para aquelas empresas que impactam muito o meio ambiente, né? E isso já acontece na Europa, inclusive, onde certificações ambientais são muito valorizadas. Então, a partir do ano que vem, aquela empresa que emite muito CO2, acima de 10 mil toneladas, ela vai ter que reportar, monitorar. Em alguns casos, compensar suas emissões. Então, aquela empresa que se certifica, que tem ações positivas, ela vai poder auxiliar aquela empresa que está emitindo CO2, ou seja, poluindo. Então, é por isso que a regulamentação ela vai trazer mais clareza dentro aqui do Brasil, né? Para aquelas empresas que são positivas, auxiliarem aquelas, entre aspas, que são negativas, né? E trazerem mais um equilíbrio ambiental dentro do Brasil. Então, a partir agora da metade desse ano, as empresas já podem começar... Quem se antecipar sai na frente. Isso aí. Em resumo, é isso. Então é isso, né, gente? Nossa, passou tão rápido. Né? A gente teria muito mais para falar, né? Sim. Acredito que todas nós, sobre os nossos assuntos em específico, mas estamos aí concluindo o nosso tempo e fica a dica para quem quiser comprar ou investir em imóveis. A Imobiliária Cassol está à disposição. Nós estamos no Instagram, @Cassol Negócios Imobiliários. E temos a nossa sede aqui na Rua Recife, 1494. Será um prazer recebê-los e dar a vocês a melhor assessoria imobiliária. Gente, eu estava pensando aqui, né, enquanto a gente estava falando e tal, acho que dá uma conexão bem legal entre a gente. A Rosane vende o sonho, a Isabela desenha o sonho, a Ana Sé torna o sonho sustentável e nós, a Jareta Borba, fizemos esse sonho funcionar, levando energia. Então, quem quiser nos conhecer, tem o @JaretaBorba, né? O pessoal vai deixar aqui no link, vai passar o link. E quem quiser ir lá conhecer a nossa empresa, tomar um café, será muito bem-vindo.
Então, nosso escritório de arquitetura não só trabalha com projetos, mas também com gestão e acompanhamento de obras. Então, nós fazemos o projeto, mandamos para a prefeitura e executamos o projeto juntamente com o engenheiro, eu, arquiteta, fazemos todos esses serviços e vai ser uma alegria transformar o seu sonho em realidade. E, claro, junto com vocês. Bem, quem quiser nos acompanhar, nós estamos no www.ccicle.com. A nossa sede principal fica nos Estados Unidos, mas nós também estamos aqui no Brasil. Vai ser um prazer certificar a tua empresa. Muito bem. Obrigada a todas. Foi um prazer estar aqui com todas Obrigada a vocês. você. Obrigada. Obrigada. Foi muito legal.